Saudações, senhores. Quero hoje compartilhar com vocês um tema que, com grande agrado, tenho visto uma maior repercussão nas redes sociais e quero trazer minhas considerações devido à grande importância que deve ser mais e mais difundido a fim de diminuir o dano ao longo das décadas no Brasil, tendo invadido as consciências sem o seu consentimento, criou as maiores aberrações modernas, que são as ideologias. E eu quero começar este vídeo falando de um comentário de Eric Voegelin, ele que foi um dos maiores condenadores das ideologias, que ele diz que as ideologias, elas destroem a linguagem. E como elas destroem a linguagem, fica impossível de se compreender a realidade. Afinal, o pensador ideológico utiliza símbolos na tentativa de utilizar símbolos não mais para expressá-la, mas sim para expressar a sua alucinação em relação a ela. E como esse tema só é tratado nas esferas políticas, entre certos lados, que querem tomar para si a certeza de que os seus propósitos são mais louváveis, merecem ser difundidos, a tragédia da ideologia é a estupidificação, é o emburrecimento programado, que as pessoas, em sua inocência, não pela sua maldade, mas enganadas através daquela sensação interior de justiça social ou de querer ajudar o semelhante, são capturadas, fisgadas pela língua a serem as correntes vivas do tempero e da difusão dessa mesma burrice da qual foram capturados. Mas o problema da ideologia é a criação do engano quanto à associação da realidade utilizando uma linguagem pré-fabricada. Você possui um certo quantitativo de palavras em circulação e que essas palavras presumem definir os sentimentos mais profundos do ser humano, ou de tentar resumir como uma aparência, uma sofisticação, uma polidez caricatural, na verdade, de um entendimento que não possui. A linguagem, ela está associada ao seu sentido imediato, a coisa tal como vista. Mas a coisa tal como vista, ela precisa ser decifrada, muitas vezes, para além do seu significado dicionarizado. Quando você possui diversas correntes ideológicas com os seus tentáculos calcificando as inteligências, você tem uma estupidificação, um emburrecimento involuntário. Como as pessoas não têm a noção da origem dessas correntes, da origem dos dizeres, elas tomam para si, com a satisfação orgulhosa de que as palavras que dizem servem para não só delimitar a experiência como uma posse de compreensão através de jeitos, trejeitos, chavões, jargões, clichês, mas é que dá uma falsa sensação de se apossar da realidade e que eu estou capturando a criatura viva com o que estou dizendo, quando na realidade essa palavra, esse verbete, serve muito mais para revelar a sua total impotência quanto à contestação desta mesma realidade. Como o cenário brasileiro é o melhor
espelho, no pior dos sentidos, para demonstrar a total inépcia moderna, é o que a gente pode ver na produção intelectual dos universitários. Não só dos universitários, mas daqueles que se arrojam, se intitulam senhores profissionais em diagnosticar os acontecimentos na sociedade. E o maquinário que é utilizado é um maquinário oferecido já há muitas décadas por essa mesma ideologia. E como Auguste Comte falava que a vida dos vivos é determinada por filósofos mortos, não há como escapar de uma corrente de pensamento que é mais antiga do que você, porque você desconhece profundamente a sua origem e desconhece, inclusive, as modificações psicológicas, sentimentais que ela engendrou no pensamento das pessoas através de um impressionamento por uma complexidade que deve-se entender importância. O brasileiro, ele não consegue aferir qualidade nas coisas, principalmente na produção que se intitula intelectual. Como o brasileiro, ele é dado não ao conhecimento verdadeiro, mas como esse conhecimento se apresenta, com maior ar de polidez, com um ar de superioridade, maior é a disposição em ter naquele conhecimento, naquela contestação, naquela percepção comum nos meios que quer se arrojar por verdade soberana, ele não consegue ver além das palavras. Ele só consegue assimilar o que está sendo dito. E esse o que está sendo dito é como o teatro de máscaras, é como as apresentações na Grécia Antiga, em que os espectadores deveriam associar a encenação, entender a encenação pela expressão da máscara. O que é que está acontecendo? Mas como o brasileiro ele é facilmente passado para trás, porque a própria formulação da sua personalidade, que deveria ser fabricada, aperfeiçoada através da verdade, da busca da verdade, é o que Eric Voegelin vai dizer que os homens devem se lançar à realidade. E como na modernidade não possuímos bons exemplos, devemos retomar no tempo os antigos que fizeram o esforço para confessá-la. Mas é que, nessa linha do tempo, possuímos alguns intelectuais que ofereceram perspectivas não falsas completamente, mas vamos colocar fragmentos de verdades. As suas teorias não são a melhor opção para conduzir o pensamento, mas ela também diz alguma coisa. Só que o próprio modelo, ele não é criado através de um esforço sincero em demonstrar a coisa tal qual é, mas ela é feita para corresponder a uma expectativa interior. O indivíduo cria algo que, na verdade, revela uma agonia da qual ele quer localizar exteriormente a semelhança do seu impasse. Não se trata de, numa profundidade desconfortante, colocar em evidência todas as nuances e contradições daquela mesma coisa. Só que o que eles querem é, mais apressadamente, dirigirem as consciências. E quanto a isso, lavam as mãos se essa direção é boa.
E nessa direção, como uma corrente é lançada, assim que você solta, é como aquelas correntes que prendem grandes navios no meio do mar, aquelas grandes plataformas, em que você tem correntes de uma grossura capaz de afundar um navio. O problema é que nessas mesmas correntes, a força com que arrasta as consciências não dá o tempo da própria consciência se estranhar de onde ela veio ou de ver em suas premissas qual é a sua intenção originária. Ela somente é entendida, inteligível, no diálogo com os sentimentos já predispostos. Por isso que o brasileiro ele não consegue entender o que está acontecendo de verdade, mas apenas em como esses acontecimentos dialogam com o repertório de sentimentos que ele já possui. Por isso que é tão fácil do brasileiro se enganar. Como ele não possui um padrão de validade interior para contestar se o que está sendo dito é de uma sinceridade intelectual verdadeira, baseada num esforço genuíno ao longo do tempo, ou apenas uma teoria apressada que visa saciar o ego, basta que esta mentira tenha uma aparência de afagar os sentimentos sociais, que ela vira automaticamente o grande oráculo de gerações. E no Brasil, o problema principal é que essa doença criou uma dissonância cognitiva. E essa dissonância cognitiva afetou a única produção que gerava a imunidade nas pessoas, que é a literatura. Quando a literatura ela é varrida, ela é obstruída, pervertida através de um repertório político, a arte acaba. A arte acaba a representação da vida em suas possibilidades. Acaba também os dilemas naturais e sobrenaturais do ser humano em diversas situações, assim também como utilizando muitas vezes um talento na narrativa de conduzir essas mesmas consciências com a aparência de arte. E o problema é que algumas pessoas fazem isso, novamente, não por maldade. E fizeram no Brasil, com aquele romance O Quarupi. Mas você tem uma grande representação disso, o escritor russo Maximo Gorky. Ele que Anton Chekhov chamava de irmão mais novo, que conhecera Ivan Turgenev, mas Anton Chekhov, quando olhou para os escritos de Gorky, percebeu o talento do cara. Mas ao mesmo tempo que percebeu o talento dele, também percebeu onde aquela ferocidade em contestar, em destacar as feridas sociais, onde levaria. E ele disse, olha, cuidado para essa tua selvageria, esse teu aspecto selvagem, você se afastar da arte, que foi o que aconteceu. Gorky pegou o talento dele e jogou no lixo. Ele virou um panfletário. E Nabokov, até comentando sobre a obra de arte dele, não hesita em fazer a mesma crítica. Um homem tendo um talento, uma força narrativa, utiliza esse talento para o que existe de pior na produção, que é uma produção política, uma promoção que utiliza da arte com uma finalidade de dar bandeira verde a um partido político, a uma ideologia, a uma corrente de pensamento que queira criar uma modificação na sociedade, que na maioria das suas vezes é falsa, sempre essas premissas. Quando você encontra algum revolucionário, alguém que quer mudar a sociedade, na maioria das vezes é um charlatão. Ele tem uma premissa na cabeça dele de sinceridade, mas esse sentimento está arrojado numa falsidade interior muito grande, porque um homem de gênio ele sabe muito bem as implicações de fazer modificações. E como as leis que regem a sociedade
são leis, claro, a depender da sociedade. No Brasil temos leis sentimentais. Você colocando essas leis em ações, você movimenta um grupo. Não é à toa que percebemos a ineficiência e a total incapacidade de se produzir boa literatura no Brasil. Acabou. Você não possui mais grandes escritores como existia no Brasil. Isso o próprio professor Olavo de Carvalho já comentava sobre isso. E outros homens também. Otto Maria Carpo, que fez toda uma investigação sobre a produção da literatura, fez muito bem em diagnosticar a qualidade ou o aspecto defeituoso da produção literária, mas o que acontece é que até aquilo que era defeituoso, mas que em seu esforço era genuíno, já não existe mais. Porque quando a literatura começa a ser contaminada por aspectos ideológicos, ela não consegue mais expressar a riqueza e a profundidade dos estados exteriores que são completamente diferentes de um senso de pertencimento a uma causa específica e única, que é apenas uma finalidade, uma consequência, é a cauda da origem de um sentimento desvairado que originou um aspecto deformado de consciência, que nesse aspecto que é uma modificação social baseada numa falsidade, que é o que acontece. E como a literatura tem sido entregue, não só no Brasil, mas em outros países também, mas principalmente no Brasil, ela tem sido entregue a certos grupos, um grupo fechado acredita em tal coisa e fala disso, e o grupo em si, um elogia o outro na sua mediocridade e afaga o ânimo do seu colega. Então nós temos grupos, estratos, vamos colocar assim, nós temos grupos que, nesses grupos, eles se cortejam, né? Se lambem, mas a qualidade literária sabemos que é vergonhosa. Mas por que é tão difícil se produzir algo quando a ideologia foi o primeiro a fazer a descoberta da consciência da pessoa? A pessoa, ela começa a se identificar e a se sentir ela mesma, não por um conhecimento de seus estados interiores, mas por um pacto entre a corrente e o que ela sente. Só que o problema é que o que ela sente, em 90% dos casos, é fabricado. O seu sentimento não é uma criação genuína. O seu sentimento não foi um desenvolvimento árduo de uma investigação através de uma causa que lhe fosse digna de dedicar toda uma vida. É apenas um sentimento que foi inserido, foi um enxerto, que veio através de um impressionamento, de alguma palavra que ela escutou, de algum grupinho que se intitula os bons cuidadores dos sofredores, dos desamparados, e o repertório que cria todo esse aspecto de apoio social. As pessoas que estão lá no meio, realmente, elas não estão em sua maldade, elas querem um bem. Mas o problema é que foram sequestradas em sua consciência a adotar padrões de sentimentos e comportamentos completamente distintos do que elas fariam se não fosse essa condução. É como se você entregasse sua alma de bandeja para outro levar. Essa é a característica verdadeira da ideologia. E isso vai implicar e causar sérias consequências nos relacionamentos humanos. Eles se tornam impossíveis. Por quê? As linguagens utilizadas entre as pessoas não mais são aquelas linguagens que demonstram, revelam a sua personalização das palavras, a sua familiaridade íntima com o que está sendo dito, baseado num esforço genuíno em adotar certas expressões como sua identificação através de um trabalho sério
dentro de si mesmo, em silêncio, entendendo o peso das palavras. Não. Mas você apenas é arrastado por aquilo e repete, distanciando da origem do porquê que aquilo foi dito. E em diversas camadas sociais, você identifica o mesmo problema, a dissonância cognitiva. O indivíduo não mais reconhece que o que está sendo dito ali é verdade, uma aparência de verdade ou é falsidade, é aquela questão da verossimilhança. Mas como as próprias interações sociais são contaminadas, vilipendiadas, desordenadas, são completamente invertidas, até mesmo para uma conversa com qualquer pessoa, você sente que as pessoas estão em pleno estado de loucura. Porque elas não mais entendem o que está sendo dito com o peso da situação. Elas querem ser compreendidas baseadas num senso de mérito interior, que esse mérito é o suficiente para anular a sua própria concepção de liberdade do que foi dito. Então, o que foi dito não pode ser dito de uma forma completamente individual, mas deve estar em consenso com o pensamento coletivo daquela mesma questão. Esse é um dos maiores problemas. E a consequência é quando isso se infiltra naqueles que são produtores de conhecimento. Você tem professores, doutores, você tem as mídias, você tem pessoas, influencers, e um dos melhores diagnósticos, das evidências do que é que uma ideologia pode fazer é você observar o que que as redes sociais podem fazer. Basta que você abra o TikTok, o Instagram, e você observa as trends. Quão fácil uma trend ela entra em circulação e as pessoas passam a adotar a mesma linguagem, a mesma característica, a mesma feição, a mesma expressão, até os mesmos comentários, até as mesmas figurinhas as pessoas usam. Elas nem sequer têm a disposição de ter uma expressão própria. Basta que alguém tenha expressado uma coisa daquela forma que conversou com uma forma interior dela já em aberto, que é o suficiente para aquilo ali ser o máximo da expressão. E aquela máxima expressão serve para expressar outras milhares de coisas. E as pessoas não percebem o dano disso. Claro que não tem como sairmos das redes sociais. É o único ambiente que possuímos entre pessoas que possuem um alto nível intelectual para conversarem e não se sentirem sozinhas. Mas você percebe que o estado natural das coisas, a influência imediata que 2, 3, 4 ou 5 palavras pode causar é de um estrago incalculável. E a longo prazo, para você poder rastrear os danos, chega a ser quase impossível, porque você precisa não só rastrear a origem, mas também os desdobramentos desse sentimento que foi sendo pervertido. Ele foi sendo completamente criado ao inverso. Ele foi sendo deformado da sua aparência original e transformado em uma outra coisa, sendo que esta finalidade a qual foi transformada passa a estranhar o seu estado original como se ela não existisse. E o maior problema disso é que qualquer espécie de relação, qualquer produção que queira investigar com sinceridade os acontecimentos humanos, passa a ser como vento. Não tem peso nem profundidade. Basta que você observe o estado que o sofrimento humano tem alcançado no Brasil. Somos campeões em depressão. As mulheres no Brasil, elas têm um recorde do consumo de ansiolíticos. Você percebe os altos níveis de criminalidade. Porque quando você desregula os padrões originais do sentimento, o que é bom, o que é ruim, o que é que deve ser imitado, o que é que deve ser descartado, o que é que deve ser desprezado, o que é que deve ser verdadeiramente admirado, e você relativiza os sensos de admiração, você entrega o homem no desgoverno. O homem precisa de ordem.
Ele precisa de ordem para saber da qualidade do que ele está sendo posto em contato. Mas você retirando isso, qualquer coisa que converse momentaneamente com algum sentimento já predisposto é o suficiente para você se entregar naquilo como uma espécie de metamorfose, em que você não mais é você, mas se transforma naquela coisa que você se identifica. Não porque aquela coisa é boa, mas porque aquela coisa resume muito bem o que você diria, só que sem desconforto. E esse é o problema. É assim que você anestesia a consciência. É assim que você entregue ao imediatismo dos acontecimentos, você passa a ter aversão à lentidão da percepção da realidade. Que a realidade, para ser compreendida, além da sinceridade, precisa de ser revisitada. Ela precisa ser confessada e confessada e confessada novamente, e muitas vezes corrigida, e a definição da palavra ser apurada. É por isso que os poetas são tão necessários. Porque, como hoje em dia, né, também a poesia foi destruída como um reflexo desta mesma invasão do sentimentalismo barato, a poesia foi destruída primeiro do que o romance. Nós temos uma transformação moderna em que os poetas sangraram até certo nível e não mais encontraram espaço para produzirem. No entanto, se observar no Brasil, muitas pessoas escrevem poesia, mas a maioria das pessoas que escrevem poesia não sabe o que é poesia. Elas imaginam que a poesia é o ato somente de falar bonito, ou de falar uma coisa completamente desconexa, apenas com um efeito interior que para ele seja verdadeira. Só que a expressão da poesia é a verdade que está por trás da aparência. É confessar muitas vezes aquilo que é inconfesso, aquilo que é quase como um segredo para ser desvendado em uma máxima estética que possa ser cantada. Os poetas sabem do esforço que devem fazer para conseguir afinar a sua expressão, a dedicação que não é simplesmente um estalo e você escreve qualquer coisa. É uma educação constante. Que essa educação ela é semelhante ao mesmo esforço do romancista. O romancista que sustenta mais ainda a longo prazo, porque o poeta ele tem o seu alcance em segundos em uma expressão. O romancista, como ele precisa de mais tempo, ele precisa não só ter a capacidade dessa expressão em um curto espaço que alcança o máximo de beleza em poucas palavras, mas o romancista ele quer chegar à carne da linguagem, assim como o poeta também quer, mas o romancista vai dialogar com as cenas que são mais próximas aos acontecimentos da rotina. No entanto que o Bildungsroman, que é o romance de formação, que os alemães produziram com toda a sua excelência, ele consegue demonstrar os processos da evolução de uma personalidade. Você tem um mapa, um guia imaginativo de como pode aperfeiçoar a si mesmo. Mas quando isso é retirado da sociedade e substituído através de uma idealização falsa, o que você tem é um colapso na sociedade. E muitas pessoas enxergam isso como uma espécie de afronta, como ousa falar mal, mas é que mal sabem elas que a maioria dos seus sofrimentos que são incompreendidos, principalmente psicológicos, derivam necessariamente desta causa primeira, que são as ideologias. As pessoas não sabem. É a própria sugestão do sentir que interrompe a liberdade do seu próprio sentimento. Você pega o seu sentimento, coloca num calabouço, fecha a tampa e aceita de bom grado o primeiro sentimento que te entregam como o sentimento merecido de ser compartilhado entre outros. E a sua expressão autêntica, a sua visão apurada, baseada num esforço genuíno, é completamente
desdenhada, desconsiderada. Por quê? Porque ela não está sendo dita na linguagem do grupo. E essa é uma das piores coisas que pode acontecer para alguém que queira ser conhecida ou reconhecida como porta-voz de outras pessoas, ou que deseja influenciar outras pessoas. Então, senhores, por hoje é só. É um assunto que dá para fazer milhares de vídeos, mas algumas considerações que espero que os senhores pensem nisso e comentem aqui embaixo o que é que vocês acham. Temos uma questão de saúde pública a ser tratada, porque já tendo sido corroída todas as consciências no Brasil, é difícil achar alguém que não tenha saído ileso, mas que, sendo afetado, consiga encontrar uma cura para o veneno. E essa cura é, sem qualquer dúvida, é a autoeducação. Por hoje é só, senhores.